Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula do terceiro bimestre. Esta aula, o tema Dinâmicas Demográficas, a Transição Demográfica. O que nós vamos falar? Demografia é o estudo da população, certo? Dinâmicas, como que a população aí se movimenta, né? E aí nós vamos, a sequência do nomezinho, a transição demográfica. O que é isso? Transição demográfica. A mudança do perfil da população dos brasileiros. É isso que vai abordar, tá? E aí, assim, qual que é o órgão responsável por estudar a população no Brasil? É o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É ele que faz todo o levantamento populacional, a característica, o perfil da população brasileira através do censo do IBGE, que ele é realizado de 10 em 10 anos. E aí, o que se pergunta nesse censo? Quantas pessoas tem na casa? A gente já falou disso em aulas anteriores. Quantas pessoas tem na casa? Qual que é a idade dessas pessoas? Qual que é o grau de instrução dessas pessoas? Paga aluguel? Qual que é a casa quitada? Se não paga aluguel, a casa é própria? Qual que é a renda familiar? Utiliza o SUS ou tem convênio? Paga escola ou utiliza as escolas do governo? Então, esse tipo de questões vão fazer com que gere um perfil da população do brasileiro. A partir do momento que foi entrevistado 211 milhões de brasileiros, aí vai, quantos por cento desses 211 milhões, quantos pagam aluguel? Qual que é a idade dessa população? Então, diante de todo esse resultado dessa pesquisa, o governo vai traçar ações. Um exemplo, vou falar uma coisa bem básica. Faz de conta que dos 211 milhões de brasileiros que hoje somos, 80% paga aluguel. Tô falando hipoteticamente, tá? Então, assim, poxa, 80% paga aluguel, então o que o governo precisa investir? Ele precisa investir em construções de casas populares, certo? Outro exemplo, qual que é o perfil, a idade, a faixa etária da população brasileira? Vamos supor, 60% está em idade de 6 a 15 anos. Tô falando tudo hipotético, tá? Então, assim, 60% da população é muito jovem. O que o governo tem que fazer? Ele tem que investir em creches, em escolas infantis, no ensino fundamental 1 e 2. Não, a população do brasileiro, 80% é formada por pessoas acima de 60 anos. Opa, o governo vai investir em escolas? Não, vai começar a investir em centros de reabilitações, em hospitais e por aí afora, certo? Então, o IBGE é o órgão aí mais indicado para a gente fazer pesquisas para sabermos aí fielmente os resultados, os dados do nosso país, principalmente aí com relação aí então à população brasileira, que esse é o nosso foco, ok? Mais uma vez, eu preparei para vocês os slides. Então, tem a minha explicação, tem os slides abaixo da explicação, isso tanto no blog quanto no drive da escola. E aí, logo abaixo, tem a atividade avaliativa, ok? Aí, para vocês responderem a atividade avaliativa deste tema 2, desse capítulo 2, eu preciso que vocês assistam esse vídeo, acessem os slides e respondam às questões do Caderno do Aluno, volume 3, ok? Na página 57 do Caderno do Aluno, tem uma tabela muito interessante para a gente ver quanto que era a população brasileira em 1890, em quantos éramos, de 1890 até 2020. E aí, tem umas questões logo ao lado, 3 questõezinhas, A, B, C e D, que pergunta assim, considerando as informações apresentadas, com o apoio do professor, indique o percentual do crescimento entre os períodos de 1890 a 1940, de 1950 a 1991, de 2000 a 2020. Moçada, a hora que vocês observarem essa tabela, o que vocês vão perceber? Que a população brasileira sempre cresceu. Só que o que vem acontecendo nas últimas décadas?
Esse ritmo de crescimento vem caindo. Para vocês terem uma ideia, de 1890 até 1940, a população brasileira cresceu em 50 anos 288%. Em 50 anos, 288%. Depois, a próxima comparação é de 1950 a 1991, ou seja, em 41 anos, a população brasileira cresceu 282%. E aí, nos últimos 20 anos, a população brasileira cresceu 27%. Olha só, de 282 para 27%. Estamos crescendo, continuamos crescendo, só que o nosso ritmo diminuiu, certo? E aí, assim, ó, pra gente entender, para falar de população, tem alguns conceitos que vocês precisam saber, que eu acredito que sejam conceitos básicos para vocês, alunos de segunda série do ensino médio, mas vale a pena conceituar e nos slides eu deixei lá, ok? O que é crescimento populacional? Que é isso que eu acabei de falar. O número está aumentando. Está crescendo, crescimento populacional. Taxa de mortalidade, número de mortes. Taxa de natalidade, número de nascimentos. Taxa de fecundidade, número de mulheres que engravidam. E crescimento vegetativo, que talvez esse conceito seja o mais aí para vocês aí, talvez vocês não tenham ouvido falar. O que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é uma continha muito fácil que eu tenho que fazer, que eu tenho que pegar o número de nascimentos e subtrair o número de mortes. Quando, por exemplo, falar uma hipotético, nasceu 1.000 habitantes, morreram 800 habitantes. Opa, qual que é o saldo disso? 200 habitantes. Então, eu tive um crescimento vegetativo, nesse exemplo, de 200 habitantes. Agora, um outro exemplo. Faz de conta que nasceram 1.000 e morreram 1.200 pessoas. Opa, o que aconteceu? Passou a morrer mais do que nascimentos. Então, eu tenho um crescimento vegetativo negativo de 200, certo? Então, esses conceitos vocês precisam entender. Aí, na apostila, na página 57 e 58, tem dois gráficos. Um gráfico que mostra a queda no número de mortes dos brasileiros, e um outro gráfico, que aí já está na página 58, a taxa de nascimentos, a taxa de natalidade. E o que está acontecendo? Caindo também. Olha só, o número de mortes estão caindo, o número de nascimentos estão caindo. Opa, por quê? O que está acontecendo? Seguindo ainda a apostila, tem uma tabela, que eu também copiei e coloquei nos slides para vocês, uma tabela com a taxa de fecundidade, do número de filhos, a média do número de filhos por mulheres, nos anos 2000, 2001, vai até 2015. O que vocês vão perceber? Que o número de filhos por mulher vem caindo. Aí é só perguntar assim, isso é fácil, o número de filhos, né? É só perguntar assim para sua avó, quantos filhos você teve? Pergunta para sua mãe, quantos filhos você teve? Faz pergunta para você, quantos filhos eu pretendo ter? Vou citar o meu exemplo. A minha avó, que foi uma exceção para a época, a minha avó ela teve 3 filhos, a minha mãe teve 2 filhas e eu tive 1 filho. Então, assim, a tendência é que vá se diminuindo por essa opção, não mais aquela família numerosa que tínhamos antigamente, certo? Isso vocês podem comprovar aí com a família de vocês. Então, voltando lá nos dois gráficos e na tabela. O gráfico, então, número de mortes caindo, número de nascimentos caindo e número de filhos por mulheres caindo. Gente, por que está acontecendo isso? E o que está acontecendo com o número total de habitantes do Brasil? O que está acontecendo? Por que será que está tendo menos mortes? Para e pensa.
Gente, a medicina está avançando muito. Óbvio que se a gente fala assim, ai professor, esse ano, por conta do coronavírus, do Covid, muitas pessoas estão morrendo. Mas quando a gente vai analisar isso por uma década, esse tanto de mortes que a gente já teve, né, tá continuando cada vez mais aí, infelizmente, quando a gente vai colocar isso lá no final de uma década, de 2 décadas, não vai fazer tanta diferença, ok? Vamos falar antes aí do coronavírus, certo? Antes desse absurdo aí do Covid, né, da tragédia aí do Covid. Então, por que hoje está diminuindo aí o número de mortos? Por conta do avanço da medicina. A medicina vem avançando muito, muito, não só no nosso país, mas no mundo. Aí, junto com o avanço da medicina, a gente tem o avanço as descobertas de novas vacinas, né? Antigamente morria-se de gripe. Como agora, uma professora de geografia daqui uns 20, 30 anos vai falar assim, a mesma aula que eu tô dando agora, vai falar assim para vocês. Antigamente, lá em 2020, morria-se de Covid, né? Vai falar isso, porque vai ter a vacina, se Deus quiser vai ter. Então, assim, a medicina hoje avança muito rápido, né? Então, o avanço na medicina, descoberta de novas vacinas, melhor alimentação. Hoje a gente tem acesso à alimentação, mais, vamos falar assim, mais acessível a todo mundo. Então eu tenho uma qualidade de vida melhor. Se eu tenho uma qualidade de vida melhor, se eu tenho uma infraestrutura na área da medicina melhor, as chances de eu morrer vão diminuindo. Então a expectativa de vida do brasileiro, o que é a expectativa de vida ou média de vida, que é a mesma coisa? É o tempo médio, né, de vida. Na época da escravidão, a média era de 42 anos, né? Conforme a vida foi melhorando, a qualidade de vida foi melhorando, a expectativa de vida do brasileiro passou para 60, para 68. Hoje a gente está entre 72, até alguns estudiosos aí até apontam 78 anos a média, a expectativa de vida do brasileiro hoje. Então, quanto melhor a minha vida, mais eu vivo e vai caindo o número de mortes do Brasil. Por que será que o número de nascimentos e o número de mulheres que engravidam ou que optam aí por ter 1 ou 2 filhos no máximo hoje em dia? Por que será que está acontecendo isso, né? Está nascendo menos também, vem caindo o número de nascimentos. Hoje é muito fácil o acesso ao anticoncepcional. O anticoncepcional hoje é de graça nos postinhos. Só ir lá no postinho você pega o anticoncepcional. Só que não, o anticoncepcional é a pílula que eu tô falando. Só que não tem só isso, né? De métodos contraceptivos. Hoje tem muitas outras formas de se evitar. Na época, só perguntem aí para as avós de vocês, bisavós, quem tiver aí o prazer de ter ainda. Naquela época, nem sabia, né, que tinha como se evitar a gravidez. Né? Nem sabia disso. Hoje a gente tem um monte de métodos contraceptivos. A mais popular aí é a pílula anticoncepcional, né? Que é de graça. Então, assim, hoje eu posso escolher quando eu vou ter um filho. Se eu quero ter um filho, né? Antigamente, 40, 50, 60 anos atrás, não era assim. Né? As mulheres não tinham esse conhecimento. Então, hoje já tem. Então, hoje eu posso escolher. Né? Antes não. Às vezes as mulheres estavam ainda na dieta, engravidavam de novo, né? É muito comum as pessoas mais velhas, por exemplo, tem irmãos que não são gêmeos e fazem aniversário no mesmo ano. Porque às vezes a mãe nasceu em janeiro e já engravidou na dieta e lá outubro, novembro já nasceu outro filho. Então os 2 filhos que não são gêmeos com o mesmo ano de nascimento, né? Era comum isso. Hoje, com a disseminação dos métodos anticoncepcionais e contraceptivos, hoje, então, eu consigo fazer um planejamento familiar. Hoje, a mulherada está no mercado de trabalho, que é até um capítulo mais para frente que a gente vai falar disso. Então, assim, eu estando no mercado de trabalho, eu tenho uma dupla jornada, de repente, uma tripla jornada. Que horas que eu vou cuidar? De 1, 2, 3, 4, né? Eu costumo brincar, né? Que hora que eu vou cuidar dos meus remelentinhos? Não dá pra gente encher a casa de filhos hoje. Porque eu tô no mercado de trabalho, eu tenho que chegar em casa e cuidar da minha casa. Mas eu tô no mercado de trabalho, chegou uma moça para trabalhar comigo, ela tem uma pós-graduação. Opa, eu não tenho.
E aí, o que eu vou ter que fazer? E ela vai poder roubar o meu emprego, vai roubar o meu salário, ela vai ter aumento, eu não vou. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me especializar, eu vou ter que estudar. Então, eu trabalho, eu cuido de casa, eu estudo. Então, não sobra tempo para a gente ficar enchendo a casa de filhos. Então, hoje em dia, as mulheres têm essa opção de ter um número menor de filhos. Uma outra coisa que vocês vão ver que eu coloquei nos slides é a pirâmide etária brasileira. O que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária tem o formatinho de uma pirâmide, ok? Ela apresenta alguns dados: sexo, homens, mulheres, idade, que aí vai variar de 0 a 4 anos, não é fixo, né? Pode ser de 0 a 5, de 0 a 10 anos, não é nada fixo, só que é sempre assim, a base da pirâmide de 0 a, vamos supor, 5, depois de 6 a 10, de 11 a 15 e assim sucessivamente. E aí a quantidade, quantas mulheres eu tenho no Brasil entre 40 e 44 anos? Quantos homens eu tenho no Brasil com idade de 65 e 69 anos? Então, você consegue fazer essa análise. O que vai dar para a gente perceber na pirâmide etária do Brasil ao longo aí das décadas? Que eu coloquei 4 pirâmides para vocês verem nos slides. Desde a década de 40 até a previsão para 2060, é uma previsão do próprio IBGE, tá? Se você pegar a pirâmide etária de 1940, ela tem uma base larga e um topo muito estreito. O que é isso? País pobre, país sem infraestrutura nenhuma. Por que base larga? Não é de 0 a 4, de 5 a 6, 7, 8 anos vai aumentando? Quanto maior a base, significa que a população é jovem. Se a população é jovem, significa que a mulherada não está no mercado de trabalho. Significa que eu não tenho acesso a métodos contraceptivos. Significa que eu não tenho planejamento familiar. Se a base é estreita, o topo é estreito, o topo são os idosos. Se é estreito, cadê a qualidade de vida dos meus velhinhos? Cadê? Cadê a boa alimentação? Cadê o acesso aos hospitais, aos remédios? Cadê? O que acontece? A base, quando a pirâmide fica bem base larga e o topo estreito, país pobre, sem condições. Conforme o Brasil foi melhorando a sua infraestrutura, a sua economia, vocês vão ver que a pirâmide etária foi se alterando. Ela foi se alterando. E hoje, ela está começando, olha o nome do nosso capítulo, transição demográfica. Ela está começando a mudar o formatinho de pirâmide. Ela está com uma tendência para virar de ponta cabeça. Como assim virar de ponta cabeça? Pegar a base da pirâmide e ficar com menos nascimentos, que são os mais jovens, e a qualidade de vida está aumentando, o topo da minha pirâmide ficar mais largo, onde eu vou ter mais idosos. Então, nós estamos deixando de ser um país de população jovem para nos tornarmos um país de população velha. Isso tem os prós e os contras, que é um próximo capítulo, tá? Para vocês terem uma ideia, o IBGE, ele tem uma previsão. Quando que nós vamos passar a ter mais velhos do que jovem? Quando nós vamos passar a diminuir a população? Vai chegar uma hora, gente, que vai nascer a mulherada, tipo assim, vai optar, que a gente já vê casos assim, vai optar por não ter filhos mais, né? Eu já conheço casais assim que não querem mais ter filhos. E aí vai começar o quê? Número de mortes, por menor que seja, não nasce número de mortes, número de mortes. Vai chegar uma hora, em 2060, é a previsão oficial do IBGE, que aquela tabelinha que eu falei para vocês, que tá lá na página 57, que o Brasil sempre aumentou, vou falar hipotético aqui os valores, tá? Em 1890, tínhamos 10 brasileiros, tínhamos depois 300 brasileiros, depois 900 brasileiros. A gente sempre cresceu, sempre cresceu. O que está acontecendo agora? A gente, lembra, quase 300%, quase 300%. Agora a gente já está crescendo num ritmo de 27%.
Em 2060, vai chegar assim, vamos supor que lá a gente esteja com 230 milhões de brasileiros. Em 2060 vai começar 229, 229.800, 229.500. A gente vai começar a regredir no número de habitantes. Por quê? O número de mortes vai superar o número de nascimentos, por conta de uma, querendo ou não, é uma melhoria. É uma melhoria. Lembra, morre-se menos hoje, porque tem uma alimentação legal, hospital, vacinas, só que nasce menos, porque a mulherada está no mercado de trabalho. Se a mulherada está no mercado de trabalho, eu tenho uma bela economia. Ok, pessoal?